Glória a Deus, louvado seja o Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente, né? Mais um vídeo, eu sou o pastor Ramiro, esse é o canal Terra Fértil, canal feito para você, para falarmos de coisas que estão acontecendo no nosso meio evangélico, né? Pregação da palavra, estudo bíblico e coisas aí que estão arrepiando cabelo e ovo, né? E uma dessas coisas nós vamos falar hoje, sobre essas aberrações evangélicas, essas coisas esquisitas que estão acontecendo dentro das nossas igrejas, que estão deixando as pessoas meio preocupadas, né? Porque a coisa está ficando esquisita. Então nós vamos voltar daqui a pouco, depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Glória a Deus, estamos de volta, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, você sabe que não é de hoje que acontecem coisas estranhas dentro das igrejas evangélicas. Não é de hoje que coisas alheias, né, à palavra de Deus, acontecem dentro das igrejas evangélicas. O que é interessante a gente ver é que nunca, em tempo algum, aconteceu tanta coisa estranha ao mesmo tempo. Isso você já está percebendo. Você já percebe que as coisas não estão muito bem em relação à doutrina, em relação às coisas que a Bíblia manda, em relação ao ministério, em relação aos costumes, em relação principalmente ao comportamento do crente dentro da igreja. Você já está percebendo que as coisas estranhas estão acontecendo e pior, os crentes estão querendo justamente as coisas estranhas. Você vê a quantidade de gente que abre igreja, que tem igreja e que coloca dentro da igreja coisas que são alheias à palavra de Deus. Isso você já está vendo há muito tempo. E o que a gente está vendo são crentes, muitas das vezes crentes maduros, que estão assumindo o erro e achando que o erro é o que é certo. Isso que é o grande problema. E a gente está olhando essas coisas e nosso coração dói, se compunge, e a gente fica cada dia mais preocupado, né, com as coisas que estão acontecendo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essas coisas aí que estão acontecendo aí, e a gente vai mostrar isso. Nós vamos destrinchar essas coisas aí, tá bom? Para que você não caia nessa, uma linguagem bem erudita, né? Esparré, lobos colocam diante de você. Não coma, meu irmão, qualquer coisa não. Seja seletivo. Fique com a palavra de Deus. Não vá comer qualquer coisa que bote no seu prato, não. Cuidado, hein? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ver aí o que diz a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Diz assim: O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificares, não faz mal. E quando ofereceres coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao seu príncipe, e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de vós. Isto veio à vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que a gente está vendo aí nesse vídeo aí, é justamente isso. É desprezo pelo Senhor. Totalmente um desprezo para ele. Aqui diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. O que está sendo oferecido nesse tipo aí de culto é pão imundo que está sendo oferecido ao Senhor. E o Senhor, ele é longânimo, ele é misericordioso. Ele diz assim: ó, se vocês oferecerem isso para alguém, para um príncipe, para alguém importante, ele vai aceitar desse jeito?
Será que ele aceitaria dessa maneira? Desse jeito? Você vê aí, qualquer pessoa com mínimo discernimento, qualquer pessoa com mínimo de atenção, qualquer pessoa minimamente versada em alguma coisa que a Bíblia fala, nos mandamentos do Senhor, que já está há muito tempo na igreja, percebe que isso aí não é adoração a Deus, que isso aí não é culto, ainda mais numa ceia, presumindo-se uma ceia. O que eu noto aí é falta total de respeito por ordem de decência no culto, né? Conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Esqueceram totalmente a ordem no culto. E vocês vão ver aí outros vídeos enrolados desse vídeo que nós estamos fazendo, coisas aí que acontecem dentro da igreja que eu não sei como a pessoa ela consegue ainda estar dentro de um sistema desse jeito. Ver essas coisas acontecendo e simplesmente achar isso normal. Essa pessoa não deve ler Bíblia. Então, aí o que acontece aí? As pessoas se acostumaram com isso. Elas fazem uma cartaz, né, que a gente chama de cartaz. Eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, está acontecendo isso na minha família, e o que eu vou fazer? Eu vou lá no culto eu vou pular, eu vou dançar, eu vou rebolar, eu vou cantar um monte de coisa sem nexo, eu vou batucar, eu vou fazer o que o meu eu está dizendo para me fazer, entendeu? Para me descarregar essa tensão que eu tenho sobre mim, essas preocupações que eu tenho sobre mim, e acabou. É uma cartaz, é uma coisa assim, como uma pessoa, por exemplo, está muito preocupada e fala assim, eu vou correr, eu vou fazer um exercício. É a mesma coisa que o mundo faz. Então as pessoas fazem isso, e elas usam o nome de Deus para passar a ideia de que realmente elas estão pregando a palavra de Deus. Eu não sei se alguns realmente pensam nisso, porque, como eu disse no início, uma mentira dita 1000 vezes, às vezes se torna uma verdade para quem está falando. Então, para eles podem achar que isso aí é louvar a Deus, isso aí é pregar a palavra, isso aí é estar fazendo um culto racional. Olha só a palavra de Deus diz. Ela diz assim, ó, o culto racional, nós temos que ter culto racional. Está em Romanos capítulo 12, está lá escrito, né? Vamos lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, glória a Deus, no versículo 1 até o 2, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Olha só, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo alguém aí sendo transformado, eu vejo alguém fazendo culto racional, eu vejo alguém verdadeiramente pregando a palavra de Deus. Você pode olhar que a Bíblia está esquecida por ali. Você vê alguém, o pessoal dançando, pulando, fazendo um monte de coisa, mas a Bíblia está esquecida em algum lugar, está em cima do banco, está em algum lugar. Ninguém manuseia a Bíblia, ninguém estuda a Bíblia, ninguém faz menção da palavra de Deus, faz menção de outras coisas. Então a gente está vendo aí um sincretismo religioso. O que está ocorrendo em muitas igrejas é sincretismo religioso. São coisas que são pegas da igreja católica, são pegas da Umbanda e são colocadas dentro da igreja, e as pessoas que estão lá, incautas, às vezes sem conhecimento da palavra de Deus, pensam que aquilo verdadeiramente é um culto pentecostal. Pentecostalismo está muito longe. Isso aí está muito longe de pentecostalismo. Não tem nada a ver, quase nada a ver com o pentecostalismo clássico, né? Pentecostalismo assembleano, de outras igrejas pentecostais, está muito longe disso aí. Então essas coisas, o que faz a pessoa fazer? Faz a pessoa entrar nesse tipo de coisas aí, pensam que os outros estão errados, porque aí eles são sectários. Não, eu sou do que a gente chama de reteté, né? Que eu detesto essa palavra reteté, eu abomino essa palavra reteté, eu sou disso aí, então eu sou avivado, e tu, que prefere ficar com a palavra de Deus, você é frio. É isso, a ideia que eles passam é: se você não pular, se você não saltar, se você não der cambalhota, se você não dançar, se você não sambar, porque isso aí tem imagens aí que é puro samba, né? Coisa do mundo. Se não fizer isso, então você é frio, meu irmão, você é gelado. Certa vez eu fui entrar dentro de uma igreja a convite de uma pessoa, eu, minha esposa, minha filha, fomos entrar numa igreja e que começou assim.
Era cadeira voando para um lado, cadeira voando para o outro, gente andando, correndo em volta da igreja. Eu peguei minha esposa, minha filha e fomos embora. Nós não aguentamos. Aí o irmão veio para mim, eu vou orar por você. Começou a orar por mim e começou a tentar fazer com que eu pulasse, com que eu saltasse. Ele falou assim, irmão, Deus tem que trabalhar muito na sua vida ainda. Tem que trabalhar demais ainda na sua vida. Eu falei, porque eu não pulo? Porque eu não salto? Porque eu não dou golpe de karatê? Misericórdia, né, meu irmão? Então, é isso, esse tipo de coisa que a gente está vendo hoje em dia. E as pessoas estão pensando que isso é evangelho, que isso é culto a Deus. Isso não é culto a Deus, de maneira nenhuma. Pode achar o que for, mas se você encontrar na Bíblia alguma coisa parecida com isso, eu reconsidero a minha opinião. Enquanto isso, eu não achei nada que diz que isso aí é culto, tá bom? Então nós vamos aí ver outros vídeos aí. Toca, Jesus! Toca, Tá aí outra forma clássica de enganar os outros. Aquela história do paletó passando lá no povo, lá o povo cair. Tem um negócio chamado na hipnose chamado indução hipnótica. Você induz a pessoa, cria uma expectativa na pessoa, cria algo que a pessoa espera que vai acontecer. É como um filme de suspense. Tá aquela pessoa andando com uma faca, tocando aquela musiquinha. Então o que você espera? Você espera que vai ocorrer alguma coisa, alguma morte naquele filme de suspense. É a mesma coisa que esse povo faz, a mesma coisa que esse povo cria. Cria uma expectativa, vou abaixar aqui que está muito alto. Cria uma expectativa de que vai acontecer determinada coisa. Então o que acontece? O pessoal, os lobos aí da ocasião, o que eles fazem? Então eles criam expectativa, olha... Esse paletó aqui é ungido, ele é poderoso. O pastor fala, esse paletó é poderoso. Então, é o paletó que é poderoso, né? Se eu dissesse, essa capinha de celular que é poderosa, eu vou passar na sua cabeça, entendeu? E você vai receber o Espírito Santo, Deus vai trabalhar na sua vida. Basta que eu toque essa capinha de celular na sua cabeça. É a mesma coisa. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão dando vazão, dando honra a objeto, a coisas, a pessoas, e não a Deus. Ele não glorifica a Deus, ele glorifica as pessoas, os objetos, né? É a água, é a rosa, é o caminho de sal, é a anotação não sei aonde, é bilhete sei o quê, uma correntinha, é disso, daquilo outro, é tudo isso, é o manto que bota o manto em cima para você passar pelo manto, é o manto de Cristo. Eles esquecem que essas coisas não têm validade nenhuma. Eles sabem que não tem validade. Mas eles usam para isso, para atingir os seus objetivos. Então eles pegam o paletó, olha, esse paletó aqui é ungido, esse paletó aqui é poderoso, eu vesti esse paletó. Se eu sou poderoso, então eu passei a minha unção para o paletó, né? No máximo que ele pode ter passado o paletó é mau cheiro, né? Se não está lavado muito tempo, no máximo que ele pode fazer é isso. Esse paletó aqui é poderoso, vou passar esse paletó, você vai receber o Espírito Santo, Deus vai trabalhar na sua vida, vai acontecer isso, você não vai resistir, você vai cair, é o poder de Deus neste paletó. Então o que ele faz? Ele cria uma expectativa. Isso aí é sugestão pós-hipnótica, isso é comprovado. As pessoas sugestionam a pessoa, as pessoas são sugestionadas e assim elas recebem aquilo que elas esperam, ou seja, cair, e elas caem.
Você vê que no vídeo aí elas estão conversando, elas estão falando, um está falando com o outro ali na fila, não está acontecendo nada. De repente ele passa o paletó, o povo cai, o povo salta, gira, é cabelo para um lado, é cabelo para o outro, é perna para o lado, é mulher que abre, cai com as pernas abertas, né, sem compostura nenhuma, senhoras ali caindo no chão, né, se esquecendo de onde estão, simplesmente porque passou o paletó. Agora eu pergunto para você, o que acrescenta isso na vida daquelas pessoas? Elas vão se santificar mais por causa do paletó? Por acaso o paletó passou em cima delas, elas vão ser curadas? Por acaso a pessoa que estava desviada passou o paletó e ele voltou para Jesus? O que o efeito do paletó fez? Nada, só show. Só fez show. A única função daquilo ali é fazer show. Você vê que nem cadeira tem no local. É para o povo cair mesmo, se esparramar mesmo. Dar vazão aos instintos dele, da carne, das coisas que ele está sentindo, daquela cartaz, como eu falei para você. Eu estou muito preocupado com a minha vida, eu quero que o paletó passe em cima da minha cabeça e eu caia no chão. É isso que eles querem. Não aprende nada, não é evangelho, isso não é igreja, isso não é culto, isso não glorifica a Deus, isso não leva a nada. Infelizmente, muitas igrejas por aí estão fazendo culto para nada. Não ensinam, não colocam a pessoa no caminho, não fazem nada. É só show, show. E arrecadar dízimo e oferta. Para colocar aquele pastor lá como santo, só Deus sabe como está a vida dele. E também dos crentes também, que não deve estar uma vida muito boa também. Então é isso que acontece, meus irmãos. Né? Agora nós vamos para outro vídeo. Esse vídeo é interessante. E aí, eu vou falar o que de um vídeo desse? Vou falar o que do negócio desse? Isso aí é uma igreja. É a igreja, né? Igreja é só a casca, né? Isso aí é só a casca. Só tem nome de igreja. Agora vocês imaginam o testemunho dessa igreja. Com aquele monte de jovem ali, adolescente, ali enfiado ali dentro. Isso é um baile de carnaval. Isso aí você já deve ter visto isso aí, já em alguma... aí pelo YouTube aí, já deve ter visto isso aí, essas cenas aí deploráveis. Isso aí é uma vergonha. O evangelho nem pode falar que ali é evangelho. Né? Tem até um vestido de capeta ali dentro. Né? As meninas tudo ali vestidas. Se pudesse, ficar até pelada ali dentro. Por quê? Por causa da permissividade que tem hoje em dia. Hoje em dia, eu não sei o que vai na cabeça de certos pastores aí. Eu acho que eles têm medo de perder membro. Né? Ou é o membro, ou é a oferta, ou é o dízimo da igreja. Eles têm medo. Então eles não pregam o evangelho. Eles pregam uma coisa, água com açúcar. Então tudo é permitido. Né? Ah, Deus só quer seu coração, Deus só quer você, Deus quer, Deus perdoa. Nós vivemos no tempo da graça, meu irmão. É isso que é pregado hoje em dia. Nós vivemos no tempo da graça. Se você pecar, não tem problema não, você pede perdão. Na hora de você dormir, quando você tiver, lembrar, né? Tá com sono, aí você vai e tem que orar hoje. Eu vou pedir perdão pelo pecado que eu cometi. E aí você pede perdão. Deus perdoa, Deus é perdoador. É verdade, Deus perdoa. Mas Deus é fogo consumidor, como a Bíblia diz. Deus não se deixa escarnecer. E você está vendo ali as coisas acontecendo dentro de uma igreja. Né? Dentro ali, o povo lá tudo pulando. É uma coisa assim, não me entra na cabeça essas coisas. Me perdoe, meus irmãos. Se você consegue pensar nisso aí como termos de igreja, como termos de pessoas que são salvas em Cristo e que vão para o céu e que Jesus vai arrebatar a sua igreja, eu sinto muito, mas essa igreja não vai ser arrebatada, não. Essa igreja não vai para o céu, não. Desse jeito assim não vai, não. Esses crentes, se é que são crentes, não pode ser chamado de crente, não pode nem ser chamado de crente. São pessoas enganadas. Infelizmente, a Bíblia diz que são enganadas pelas suas próprias concupiscências, enganadas por si mesmo, pela sua carne, pelo seu desejo, pela sua vontade. Então, o que acontece? Hoje nós vemos uma frouxidão na disciplina da igreja, na organização da igreja, pastores aí que são formados, não sei como são formados,
que são feitos aí de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Tem uma expressão que se usa, né, que foi ordenado embaixo da bananeira, né? Se fala muito isso, né? Não são para todos os pastores, tem muitos pastores sérios, tem aqueles que militam verdadeiramente no evangelho, aqueles que dão sangue, aqueles que se gastam na obra e que se preocupam com suas ovelhas, se preocupam com aquilo que estão ensinando para elas, está sendo ensinado, e que ensinam verdadeiramente. Esse povo não foi ensinado em nada, né? Não foi ensinado nada. Então, meus irmãos, é deplorável a situação que a gente vive. Não pense você que a gente está tudo bem, não. Tem coisas acontecendo dentro da igreja. A gente pensava, ou a gente ficava preocupado do crente ir para o mundo. Agora não precisa ficar preocupado, não. O mundo está vindo para dentro da igreja, já veio há muito tempo, já está há muito tempo aqui, dentro das igrejas. O que a gente tem que fazer é combater. A gente tem que dar liberdade ao Espírito Santo, temos que dar liberdade aos mestres, aos ensinadores da igreja, aos pastores, aos pregadores, para ensinar o verdadeiro evangelho, ensinar verdadeiramente o caminho que cada um deve andar, para a gente não ter mais vergonha de ver essas coisas na internet, de ver essas coisas aí no YouTube da vida e as pessoas apontarem, lá, o evangélico lá, isso aí é igreja desse jeito, eu não quero ser evangélico desse jeito, não. A gente tem que parar de se difamar a si mesmo. A nossa comunidade cristã, os evangélicos do Brasil estão se difamando. A gente vê todo tipo de corrupção acontecendo. É uma vergonha, meu irmão. É uma vergonha. Crente hoje em dia, ser crente hoje em dia é passar vergonha. Infelizmente é isso. Ou você passa vergonha na rua porque os outros te apontam, porque fica apontando, falando assim, mas ali aquele pastor lá fez maracutaia, aquele pastor lá fez isso, aquele irmão fez aquilo, fulano traiu a mulher, disse que é crente aquele fulano. É isso que a gente ouve, é dessa maneira que a gente ouve. Por quê? Por causa dessas coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que o nome dele é blasfemado por causa de vocês, por causa da gente mesmo, que a gente deixa, porque a gente não se corrige. Porque a nossa liderança, muitas das vezes, é frouxa e não deixa os outros, não ensina verdadeiramente o evangelho. O evangelho, sim, o evangelho de paz, de alegria, de amor, de céu, o evangelho em que Jesus Cristo salva, corrige o pecador, ele transforma aquele que estava perdido num ser digno de ser salvo através da graça proporcionada pelo sacrifício vivo dele naquela cruz. Porém, a gente tem que entender que ser crente também é renúncia. Também é você renunciar às coisas do mundo, renunciar às coisas que fazem separação entre você e Jesus. Não é possível um crente viver no mundo e viver na igreja, no evangelho. Você tem que se decidir pelo evangelho. O tempo é de decisão, Jesus está às portas. E é isso que a gente se preocupa. Porque, visto isso, a gente chega à conclusão de que o céu vai ser um lugar muito vazio, com pouca gente, poucas pessoas que vão ao céu. Mesmo que a Bíblia diga que serão como areia da praia, mas podia ser muito mais. Não é por causa dessas coisas. Infelizmente, eu fico preocupado, eu fico triste, eu fico exasperado com uma coisa dessa. Tá bom? Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha que trazer hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja. Não esqueça de dar um like lá na nossa página. Não esqueça no nosso canal, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, tá bom? No nosso canal, compartilhe, fale do nosso canal e você será uma bênção em nome de Jesus, tá? Eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus, forte abraço, tenha um bom dia em nome de Jesus.